Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Rodrigo Cid, é professor de filosofia pela Unifap, ele tem mestrado e doutorado pela FRJ e, bom, é um prazer muito grande falar com você, né? A gente faz tempo que não se vê e tal, apesar de trabalharmos na mesma cidade, mas a pandemia colocou cada um numa outra cidade, né? Você está no Rio agora e eu estou É em São verdade. Paulo. Bom, eu vou começar perguntando da sua trajetória um pouco, da sua pesquisa, aí você falar um pouquinho do doutorado, quiser falar do mestrado ou de antes também, que essa é uma das coisas que eu ia te perguntar, mas também depois a gente fala sobre suas publicações mais recentes, que eu sei que você também tem um trabalho de organização de livros, divulgação de textos de outros autores, né? Coletâneas e Verdade. tal. E também, uma outra coisa, você também é artista, né? Então eu queria falar sobre essas três coisas. Mas aí primeiro perguntar sobre a trajetória acadêmica e o trabalho. O que você pesquisou no seu doutorado e no mestrado? Obrigado pela presença aqui, Rodrigo. Valeu, eu que agradeço pela presença, eu que agradeço pelo convite. Obrigado demais, Caio. Oi, pessoal, eu sou o Rodrigo. A minha trajetória é a seguinte: na graduação eu já comecei a me interessar pelo determinismo, por questões de causalidade e entender se a gente tinha livre-arbítrio ou não. E para entender esse tipo de coisa, a gente tem que pensar o modo como funciona a causalidade, né? E quando a gente pensa em causalidade, a gente pensa nas leis da natureza. Então, assim, por acreditar de algum modo que o mundo era determinístico, eu queria investigar se era mesmo. E nisso a gente acaba pensando no modelo nomológico dedutivo do estudo Hempel, e pensa na influência das leis da natureza para a gente poder falar que o mundo é determinístico. Acabou que a minha investigação sobre o determinismo não foi levada adiante, mas acabei levando adiante a investigação sobre leis da natureza, que seria uma das entidades fundamentais para dizer que o mundo é determinístico, né? Se a gente tem um estado de coisas tal e as leis da natureza que regulamentam esse estado de coisas, então o que vai acontecer a partir dali seria necessário, seria determinado, né? Então, por isso, o início de uma investigação sobre leis da natureza. Eu queria saber como as leis da natureza poderiam interferir na realidade, ou o que são as leis da natureza, e como isso se relaciona com o determinismo, né? Então, no mestrado, eu comecei a investigar o que são as leis da natureza. E investiguei 4 principais teorias com relação às leis da natureza, 2 formas de realismo e 2 formas de antirrealismo. Dá para classificar essas teorias de uma outra forma, mas eu classificaria como 2 formas de realismo e 2 formas de antirrealismo, que seriam o realismo platônico e o realismo aristotélico com relação às leis da natureza, e o regularismo e o disposicionalismo com relação às leis da natureza. Então, eu investiguei essas 4 teorias no mestrado, tentei mostrar que nenhuma delas é satisfatória e que a gente podia pegar uma dessas teorias, que é justamente o platonismo com relação às leis da natureza, e desenvolver de uma determinada maneira que não caísse nos mesmos problemas que eram os problemas que eu estava apontando para as outras teorias. Aí, a partir daí, no doutorado, eu comecei a tentar investigar não o que são as leis da natureza, mas se as leis da natureza, dadas as teorias das leis, se elas devem ser pensadas como necessárias ou contingentes. Ou seja, as leis poderiam ser diferentes de quais elas são, ou não, elas teriam que ser essas mesmas. Essa pergunta é interessante para mim, e ainda mais para as minhas questões com relação ao determinismo, porque se as leis pudessem ser diferentes de quais elas são, então seria possível que as coisas acontecessem de um outro modo que não o modo como elas acontecem. Então, assim, a gente poderia falar que, de repente, o mundo não é determinístico porque as leis poderiam ser diferentes, né? Mas eu chego à conclusão, no meu doutorado, que as leis da natureza, a melhor forma de pensá-las é pensá-las como universais platônicos que são metafisicamente necessários, né? E aí eu tento, no doutorado, mostrar por que a gente não deveria pensar as leis como contingentes, nem como fracamente necessárias, mas como por que a gente deveria pensá-las como fortemente necessárias e ainda metafisicamente necessárias.
E aí, essa foi basicamente a minha investigação de doutorado. Uma parte do doutorado eu fui fazer na Bélgica, na Université Catholique de Louvain, e lá eu comecei uma investigação sobre princípios de simetria da física, para tentar fazer uma aplicação dessa teoria das leis da natureza à física, né? Os princípios de simetria da física, eles são tais que eles têm a aparência de leis da natureza que regulamentam as próprias leis da natureza. Então, o interesse seria tentar descobrir o que são os princípios de simetria, né? Tal como eu fiz a investigação sobre o que são as leis da natureza. E qual a relação desses princípios de simetria da física com as leis da natureza. Então, eu comecei essa investigação no doutorado sanduíche e terminei essa investigação no pós-doutorado na UFMG, no qual eu investiguei com a supervisão do professor Túlio de Aguiar, os princípios de simetria. E aí tentei mostrar que os princípios de simetria devem ser pensados não como meta-leis da natureza, mas também dentro da teoria realista platônica, mas devem ser pensados como propriedades derivadas das leis da natureza. Ainda faltaria para completar toda essa investigação, porque eu estou investigando a metafísica das leis da natureza, mas eu gostaria de fazer uma aplicação dessa metafísica das leis da natureza às leis da física. E a gente tem 4 tipos principais de leis da física que precisam de algum tipo de explicação metafísica, que seriam as leis dinâmicas, que determinam a evolução temporal dos sistemas, as leis de forças, que determinam as forças que entram nessa dinâmica, os princípios de simetria e as leis de conservação. Então, se a gente conseguir entender pelo menos o que são esses 4 tipos de leis e conseguir inserir essas leis ou descrever essas leis de acordo com a nossa teoria metafísica das leis da natureza, a gente teria também construído uma metafísica que, além de ser uma metafísica das leis da natureza, é uma metafísica das leis da física, então uma metafísica da física. Então, o meu objetivo está sendo tentar desenvolver essa teoria das leis da natureza para poder dar conta desses 4 tipos de leis da física. Então, é por aí até agora o meu caminho de investigação. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta bem geral, mas como o canal é assistido por pessoas de várias áreas de dentro e fora da filosofia, queria perguntar, você tocou no ponto de necessita de explicações metafísicas. Como é que você pensa essa relação entre a metafísica e as leis da física no seu trabalho e para além também do seu trabalho? Como você situaria ele no que os filósofos costumam fazer em relação com a ciência? Quando a gente está investigando ciência, a ciência fala para a gente como as coisas acontecem, mas a gente sempre tem uma questão quando a gente começa a falar de entidades inobserváveis, que é a questão entre realismo e antirrealismo dentro da ciência, né? Como a gente deve pensar os termos para entidades inobserváveis, como elétrons. Assim, as pessoas não veem elétrons, as pessoas veem os efeitos que os elétrons causam em outras coisas, mas a gente não vê propriamente um elétron, um neutrino ou esse tipo de coisa. Então, a gente sempre tem a discussão sobre se essas entidades inobserváveis, se elas são reais mesmo, ou se elas são meros instrumentos para a gente conseguir fazer previsões dentro das ciências, né? Então, nesse mesmo sentido, a gente tem a questão sobre as leis das ciências. As leis das ciências, como a gente deve pensar essas leis? Como algo que existe em si mesmo, uma regra existente na realidade, que dá conta metafisicamente dessas leis das ciências, ou a gente deve pensar que não existem essas regras na realidade. A ciência a física, de repente, de alguma forma pega dados da realidade, né, e tenta descrever por meio de generalizações, mas que não expressam a realidade, né? Então, a gente tem esse mesmo tipo de questão para as leis das ciências. E se a gente conseguir construir uma metafísica da física, a gente estaria dizendo que, se as leis das ciências são verdadeiras, elas descrevem uma certa realidade. E aí a questão seria, qual realidade é essa? Das leis platônicas, das leis realistas aristotélicas? Ou não tem leis nenhumas? Na verdade, o que existem são objetos, e esses objetos têm certas disposições, que seriam propriedades que, dado um certo input, elas têm uma certa manifestação, né? Então, não haveria lei nenhuma e apenas disposições. Ou a gente deve falar que não tem nem disposições, nem leis, a gente só generaliza as coisas que acontecem, mas não existem disposições e leis de verdade, né? Então, a gente precisa
para se as leis da física forem verdadeiras, a gente precisa de uma descrição da realidade que aquilo está fazendo. As leis da física, como elas se relacionam com a realidade? O que elas querem dizer? A lei da gravidade, por exemplo, ela é alguma coisa que existe por si mesma? Se só existisse um objeto massivo no mundo e não existem outros objetos que ele pudesse atrair, mesmo assim existiria a lei da gravidade, por mais que esse objeto não atraísse nada no mundo? Então, a questão é saber se as leis elas existem independentemente por elas mesmas, se elas existem dentro dos objetos de alguma forma, por meio de serem as propriedades dos objetos, ou se não existem leis nenhuma, existem uma série de coincidências cósmicas que a gente consegue generalizar por meio de leis, né? Então, a relação entre a física e a metafísica, pelo menos no que diz respeito a essa discussão sobre leis, é saber o que é que as leis da física estão falando. Elas estão falando sobre o que na realidade? Muito bom, muito clara a sua resposta. E agora eu queria perguntar sobre as publicações. Eu sei que com relação a esse texto seu, eu não sei se é o doutorado, né? Mas tem um que são as leis da natureza, que você publicou. Verdade. É o doutorado, aquele texto, ou já é posterior? Então, aquele é um texto que é uma mistura do meu mestrado com o meu doutorado, com o meu pós-doutorado. Eu juntei todas as informações e tentei construir um livro conciso, desde falando sobre o que é a lei da natureza, falando sobre necessidade e contingência das leis da natureza e entrando um pouco nessa questão dos princípios de simetria da física. Uhum. Então, foi o primeiro livro que eu lancei em 2019, que é um livro autoral, né? E que eu queria juntar todas essas informações para apresentar para a comunidade brasileira um pouco dessa discussão e ser, de alguma forma, uma introdução para aqueles que se interessam pelo tema das leis da natureza, saberem como começar a pensar sobre isso, o que dá para começar investigando, né, quais são as referências adequadas, né, quais são os tipos de questões que preocupam os filósofos quando eles estão discutindo sobre isso. Né? E depois disso, eu recebi um recurso da Unifap, então eu tenho muito que agradecer esse recurso da Unifap, da Propespeg, que me ajudou a começar a publicar alguns livros. Eu já tinha um projeto de pesquisa, não em filosofia, mas mais voltado para a área da antropologia. Quando eu cheguei em Macapá, a minha ideia foi investigar um pouco dos curandeiros macapaenses, né? E acabou que eu investiguei mais os curandeiros de Santana, especificamente aqueles que trabalham com as garrafadas. As garrafadas me pareceram uma coisa muito interessante aqui em Macapá, Rodrigo, no Amapá, de modo já geral. que você está falando disso, conta para o pessoal o que são as garrafadas, porque até Santana, para quem não sabe, é a cidade da região metropolitana, né? E aí fala um pouco como é que é essas garrafadas, então. Então, as garrafadas são remédios naturais produzidos por pessoas daqui do Amapá, né? Tem também no Pará. Eles são remédios naturais e eles são produzidos de muitas formas diferentes, né? Geralmente o conhecimento de como se produz esses remédios é passado de geração em geração ou através de contato de pessoas que são mais do interior com indígenas. Então sempre tem uma relação ou com indígenas ou uma relação familiar ou até uma relação espiritual por meio de guias que passam as receitas para as pessoas, né? Então, a investigação foi uma investigação para tentar coletar essas receitas existentes de vários curandeiros da região de Santana, que é uma cidade que é praticamente conurbada com Macapá, né? 30 minutos você sai de Macapá e vai para Santana. Mas em Santana tem uma ilha também, chamada Ilha de Santana, onde tem pessoas que mexem com esse tipo de remédio natural. E como tem muito pouco material sobre isso, por exemplo, tinha uma pessoa chamada Sakaka, né, que trabalhava com esses remédios naturais no Amapá.
No entanto, ele publicou alguns livros, e esses livros você não encontra mais eles em lugar nenhum, a não ser no Museu Sakaka. E no Museu Sakaka você não pode remover esses livros de lá, você não pode fotografar, você não pode tirar xerox. Então eu tive um trabalho de ir anotando cada uma das coisas, cada uma das receitas do Sakaka, e de pesquisar então tanto as receitas do Sakaka quanto as receitas de curandeiros amapaenses atualmente vivos. Um deles, depois que a gente pesquisou, acabou morrendo. O outro teve uma doença logo depois, teve um AVC. Assim, então a gente não conseguiu pesquisar porque morreu antes da nossa pesquisa. Então, assim, eu acho que é valorosa essa pesquisa porque guarda de modo perene um conhecimento que iria se perder nas mudanças culturais, porque os filhos dessas pessoas também estão perdendo o interesse pela prática. Então, assim, é muito possível que esse conhecimento não se perpetue. Então, a gente resolveu publicar na forma de livro para poder ter reservado esse conhecimento tanto para as pessoas. Eu não me comprometo que os remédios funcionem, né, os remédios naturais, embora muitas pessoas utilizam esses remédios no Amapá, mas eu coloco mais como uma forma de reservar aquele conhecimento para o escrutínio posterior dos cientistas, né? Por exemplo, farmacêuticos que se interessem em pesquisar quais são as fórmulas que os curandeiros da região estão utilizando para, de repente, aprender um pouco mais sobre as plantas locais, né? Então, foi um pouco essa a ideia. E a ideia é um pouco de valorizar aquilo da terra onde a gente está trabalhando, né? Então, esse foi um dos livros que não tem a ver com filosofia, foi uma investigação um pouco mais antropológica, mas eu acho que valeu a pena ter publicado também por reservar esse conhecimento, né? Como chama esse livro? Esse livro chama Investigação e Catalogação dos Conhecimentos dos Curandeiros de Santana, AP. Eu tenho ele aqui, ó. Olha só. E é fácil achar esse livro para comprar? Tem na editora? Fácil achar, tem na editora FI. Ele é gratuito se você quiser digital. E se você quiser impresso, aí tem um preço de custo. Legal. Depois eu Todos os livros que eu estou publicando são gratuitos. Eu tento sempre, eu gosto dessa ideia de conhecimento livre, então eu tento sempre publicar volumes gratuitos, livros digitais acessíveis, né? Muito bom. Eu vou pôr no vídeo depois na descrição esses 2 livros. Tem mais, né? Eu sei que você tem mais. Nossa, tem vários. Tem um que eu fiz junto com alguns colegas meus metafísicos que fazem parte do grupo chamado Grupo de Pesquisa e Investigação Filosófica, que chama Tópicos em Metafísica Contemporânea. E aí eu organizei uma série de artigos, tanto meus quanto desses meus colegas, também metafísicos, sobre uma série de tópicos que podem ser interessantes, como sobre a realidade do tempo, sobre por que há algo ou não nada, sobre a natureza da causalidade, a natureza das leis, a natureza do livre-arbítrio. Então, é um livro que promete ser interessante para pessoas que estejam se introduzindo na metafísica, para acharem um pouco mais interessante as discussões em metafísica do que quando a gente, talvez... Embora o Aristóteles é fantástico, eu acredito que você começar com um livro com assuntos mais interessantes e talvez que os alunos possam entrar em contato mais facilmente, pode ser até mais legal que o Aristóteles. Embora o Aristóteles é muito mais genial do que todos nós. Ovos de então, gigante. Sobre os ovos sobre os ovos gigantes. Aristóteles, para mim, Aristóteles e o Russell são os caras mais fenomenais assim da realidade. Que eu fico assim, não, eu queria ser que nem esses caras. Eu concordo totalmente com relação ao Aristóteles. E o que mais que você teria a dizer sobre os outros textos, né? Você tem... Então, a gente teve um livro também chamado Refutações. O livro Refutações foi um livro que eu organizei a partir... eu e uns colegas, a gente tem um blog chamado Refutações. E aí a gente publica lá textos de opinião curtos, de 3 a 5 páginas, volta e meia muito politizados e divergentes, um indo contra o outro, sabe? E aí eu resolvi pegar...
É um blog, é um blog. Mas eu resolvi pegar aqueles textos e transformar num livro, juntar e separar em temas. Então, acabou que a gente tem temas sobre política, sobre voto, sobre economia, sobre ética, sobre arte, e discutido de uma maneira assim, que nossos pais podem entender. Podem ler aquilo e falar assim, não, que interessante, e refletir um pouco sobre problemas atuais, né? Então, Refutações foi um pouco com essa intenção, pegar um pouco o público leigo e levar o público leigo a refletir sobre problemas cotidianos que a gente discute numa mesa de bar ou num almoço de família, só que a gente acaba discutindo com não tanta profundidade. E nossa ideia é mostrar que dá para discutir com profundidade, sem brigar, mesmo que você discorde, né? E com inteligência. E finalmente, a gente publicou também um outro livro ensaístico que tem a ver com política, chamado Uma Ideologia de Centro. Que qual era a ideia dele? Avaliar um pouco a possibilidade de uma ideologia de centro. Eu falo ideologia, mas na verdade eu queria dizer ideário. Só que eu acho que o termo ideologia é tão mais forte, tão mais impactante, que eu falei assim, não, eu vou usar o termo ideologia mesmo, e depois dizer para as pessoas que eu não estou querendo dizer ideologia num sentido marxista, né? Mas ideologia de uma maneira geral, como se fosse um ideário. A ideia era tentar avaliar se a gente pode construir um ideário para o centro que não deixe o centro uma coisa meramente orgânica, como é hoje em dia, que o que o centro preza? Apenas seus próprios interesses. Mas a gente consegue, eu diria, né? A gente consegue construir uma ideologia realmente para o centro, de modo a poder construir um programa político para o centro mesmo, a partir de uma ideologia que misture tanto os ideais de direita quanto de esquerda. Aí como é que eu entendo direita e esquerda, né? A direita como sendo algo que preza não é possível uma ideologia de centro. Rodrigo, Basicamente só por uma aí. coisa. Tem um problema aqui na transmissão, cortou. Quando você estava falando o que é direita e esquerda, aí se puder retomar, depois eu... Claro, claro. Então, direita e esquerda... Ixi, cortou de novo, peraí. Direita e esquerda dá para a gente descrever de várias formas diferentes, né? E eu não pretendo que o meu modo de descrever esquerda e direita seja o melhor modo ou o modo correto, mas é o modo que eu posso descrever pedagogicamente e tentar construir algo em cima, né? Então eu descrevo esquerda e direita como esquerda tem a ver com, quer dizer, sustenta de modo mais fundamental o valor da igualdade, enquanto direita sustenta como valor mais fundamental a liberdade. Então, assim, tem uma diferença de valores entre esquerda e direita. E eu também descreveria esquerda e direita, distinguiria pelo modo como eles interferem na economia. Então, assim, quanto mais interferência na economia, mais à esquerda você está, quanto menos interferência, mais à direita você está. E eu tendo a ver esquerda e direita como um gradiente, né? Você vai indo para a esquerda, mais para a esquerda, menos para a direita, e não como posições estantes. Eu penso assim, mas ao mesmo tempo eu queria deixar claro que eu sei que falar que esquerda tem a ver com igualdade, direita com liberdade, é complicado, porque a gente pode falar também sobre igualdade e desigualdade de liberdade. Né? Então, assim, e eu sei também que o Amartya Sen, ele descreve as posições políticas de um outro jeito. Se perguntando, por exemplo, quando a gente fala de igualdade, que a gente é a favor da igualdade, isso não está plenamente claro, porque a gente pode falar de igualdade de uma série de coisas, né? A gente pode falar que a gente defende na nossa teoria uma igualdade de direitos. Então, assim, todas as pessoas são iguais em direitos, mas se elas iguais em direitos adquirem rendas diferentes, né? Então, a gente é obrigado, se a gente defende a igualdade de direitos, a aceitar a desigualdade de renda surgida a partir da igualdade de direitos.
a gente pode ser a favor de uma igualdade de bens primários. Então, assim, se a partir da igualdade de bens primários a gente desenvolve uma desigualdade de direitos, por exemplo, então a gente é obrigado a aceitar a desigualdade de direitos a partir da igualdade de bens primários que a gente aceitou primordialmente. Então, para todo tipo de igualdade que a gente aceitar, isso vai gerar algumas desigualdades e a gente vai ser obrigado a aceitar as desigualdades que isso gerar. Só que falar desse jeito é refinar demais a distinção para os meus objetivos. Então, eu prefiro uma distinção um pouco menos refinada, um pouco mais grosseira entre direita e esquerda, para poder falar de algo híbrido com sentido, sabe? Então, assim, então por isso que eu descrevo direita e esquerda dessa forma, né? Alguém pode me criticar, mas assim, eu gostaria só de deixar claro que eu sei que tem outros tipos de distinções, e distinções até mais refinadas, mas eu preferi uma distinção mais grosseira para poder descrever melhor o que seria uma ideologia de centro. Muito bom, entendi. Então, vou deixar... Mas não acabaram por aí ainda os livros, né? Ainda tem uma série que a gente está construindo. O Grupo Investigação Filosófica, junto com o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Filosofia da UFPEL, na figura do professor Juliano do Carmo, a gente está fazendo uma série chamada Série Investigação Filosófica, que é uma série de livros, onde cada um desses livros é composto de traduções de verbetes da Stanford Encyclopedia of Philosophy. Então, a gente já está com 3 livros publicados, né? Um em lógica, um em epistemologia e filosofia da ciência, e outro em metafísica, linguagem e mente. E cada um desses tem alguns verbetes traduzidos dentro, e a gente está com mais 40 livros sendo organizados por 30 organizadores, professores, doutores da filosofia de todo o Brasil. Então, assim, a gente ainda vai produzir muita coisa para o pessoal, a gente está com vontade de produzir muito material didático para ver se a gente consegue aprimorar um pouco o desenvolvimento da filosofia, tanto para os graduandos quanto para os professores. Os professores terem material didático, isso é muito difícil. Eu vejo eu como professor, você como professor deve ver isso também. É difícil a gente achar material em português para dar para os nossos alunos, né? E a gente vê que os nossos alunos não sabem inglês, 1 ou 2 de cada 50 sabem. Então, assim, a gente precisa ter material, né? Então, isso é um projeto legal, que tem muita gente se unindo a gente para produzir esses materiais, e dentro de uns 3 anos a gente vai ter publicado tudo isso aí. Muito bom. Pessoal. Fantástico esse projeto, realmente muito bom. E interessante que ele é interregional, né? Tem várias regiões aí, o FIPEL, o Rio, vários lugares. Isso é muito legal. Vários lugares. Tem até alguns organizadores que estão fora do Brasil, estudando em outros lugares, fazendo pós-doc em outros lugares, assim. Quase internacional, mas vamos colocar nacional por enquanto. Muito bom. Falando em região, queria que você falasse como é que é para você dar aula no Amapá, você que vem do Rio e morou fora também. Você falou da questão com as curandeiras, antropologia. O que mais você teria a dizer desse seu contato aí com o extremo norte do país? É legal, é legal. Eu comecei a dar aula no Amapá, a gente vê que a filosofia é um pouco nascente no Amapá, né? Ela parece que existe há pouco tempo nos institutos. Eu acho que talvez surgiu primeiro na UEAP, não foi? Na UEAP existe há mais tempo do que na Unifap, né? Então, os alunos ainda não, me parecem, ainda não estão muito acostumados com uma dedicação maior à pesquisa, né? Então, assim, esse é um trabalho que a gente está fazendo aos poucos, levando os alunos a pesquisarem, a construírem as coisas. Agora, na disciplina que vai ter de modo online, eu já estou combinando com os alunos da gente fazer um projeto no qual as avaliações vão ser construções de questões objetivas de filosofia, com vídeos de gabarito e tal, para a gente ir produzindo mais material didático e eles entrarem realmente na filosofia,
na produção mesmo de material, né? Eu acho que a gente investindo na produção de material, os alunos se estimulam mais, eles vendo que eles estão com as primeiras produções dele. Eu falei, gente, essas questões vão sair no nome de vocês, vão estar lá no site, já vão ser as primeiras produções, o pessoal está empolgado. Então, assim, eu tenho gostado de trabalhar no Amapá. Os professores do meu colegiado também, eles são excelentes, assim. Todas as coisas que eu sugiro, eles aprovam, eles acham bom, eles ajudam. Então, assim, é legal ter o apoio do pessoal assim do colegiado. É um colegiado muito bom, os alunos são legais, são dedicados. Quando eu cheguei, os alunos estavam conversando comigo sobre como o campus estava meio jogado. Eu falei, gente, mas por que a gente não faz um projeto aqui de plantar umas mudas, construir um centro de convivência? Eles toparam na hora, sabe? Então, assim, os alunos são muito empolgados. Então isso é legal, dá para a gente aproveitar. Então, está sendo bom trabalhar na Amapá. Maravilha, muito legal. E nossa, e quando eu cheguei, eu ainda fui visitar os ribeirinhos, né? E, nossa, que experiência é aquela, né? A gente fica muito impactado porque é uma situação de vida que você não costuma ver muitas pessoas vivendo naquela situação de vida, porque é uma situação talvez de muita dificuldade. Ao mesmo tempo que tem uma beleza por ser uma coisa interiorana, as pessoas pescam seu peixe, eu pesquei peixe com o pessoal, eles me ensinaram a pescar. Ao mesmo tempo é muito triste, porque as escolas da região são muito sem condição, né? Eles têm acesso a médico 2 vezes por mês, dentista quase nunca. Eu vi uma moça de 30 anos que parecia que tinha 50, sabe? Por causa da vida difícil que as pessoas levam. Então, você fica muito tocado. No início, eu queria fazer alguma coisa para poder tentar mudar um pouco essa situação, mas é complicado, né? É complicado fazer a viagem até lá. Queria ver se conseguia juntar um material didático, poder levar para lá, ou conseguir algum auxílio de alguma empresa para poder levar, de repente, um projeto de iluminação por luz solar, sabe? Porque eles precisam bastante disso. Eles têm, por exemplo, o data show, mas não tem óleo para colocar no motor para gerar eletricidade, entendeu como é que é? São coisas assim. Então, assim, tem uma beleza, é muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito triste. Então, tem 2 lados da moeda que a gente tem que olhar com calma e, se a gente conseguir fazer alguma coisa, tentar fazer alguma coisa para aprimorar a vida das outras pessoas que estão vivendo com a gente, né? Uhum. E, Rodrigo, queria saber também da sua produção artística. Conta um pouco aí como é que é a sua vida de artista também. Então, eu comecei a me dedicar à arte há pouco tempo, na verdade, né? Foi em 2016, se eu não me engano, ou 2017, eu comecei a fazer um curso de arte. Aí, nesse curso, os professores eram muito interessantes, porque eles sempre me estimulavam bastante a experimentação, né? E aí, com o conhecimento de filosofia, a reflexão sobre estética, acabou que eu me envolvi bastante com arte, comecei a produzir arte conceitual, né? E a expor em vários lugares, a expor em Helsinki, lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Aí começaram a ocorrer várias exposições, inclusive em Macapá também, em Brasília. Então, assim, eu até convido quem quiser ver meus trabalhos, tem meus trabalhos lá no Instagram, no @RodrigoRLCid. São os trabalhos de arte que eu estou trabalhando. Ultimamente, com essa pandemia, eu não tenho enviado muito minha arte para exposições físicas, mas tenho me restringido mais a exposições digitais, por enquanto. Mas assim que passar a pandemia, a gente retorna com força total, né? Quem observar as obras de arte vai sempre ver que tem um pouco de filosofia ali, sempre tem uma reflexão filosófica. Todas as obras de arte são fruto de uma investigação, de uma experimentação, onde eu estou tentando investigar alguma coisa, né? Seja campos de cor, né? Eu fiz uma investigação de pintura de campo de cor, no qual eu estava tentando investigar se existia o preto mesmo. Então, uma das minhas primeiras exposições foi uma investigação sobre o preto, no qual
fazia uma série de pinturas de campo de cor que começavam com uma base preta, porque eu queria ver qual era a relação do preto com as outras cores, porque eu comecei a investigação não acreditando que o preto existia de verdade. Eu acreditava que o preto era uma forma de cinza e que talvez fosse muito difícil de encontrar algo que fosse preto. E aí eu comecei uma investigação e fiz toda uma série que eu chamava de O Início do Mundo, né? Ou O Universo, né? Era uma série na qual eu apresentava as entidades que eu julgo as entidades necessárias para a existência do universo, como leis da natureza, espaço, tempo, né? Então, os quadros representavam essas entidades. Então, você pode ver que a minha arte sempre tem a ver também com a minha filosofia, no sentido de que eu investigo justamente isso, né? O que é o espaço, o que é o tempo, o que são as leis, existe mesmo o espaço, né? E aí isso se expressa de alguma forma na minha arte também. Eu chamo o meu lado artístico de minha parte não cognitiva. Muito bom. Eu espero que vocês gostem. Muito bom, muito bom. Você, interessante que você, só nisso que você falou, a gente já percorreu a relação com a ciência primeiro, com a divulgação científica e filosófica, o ensino, a questão com a política e agora com a arte, né? Então, acho que... Só falta a religião, né? os curandeiros, né? Os curandeiros. É verdade. E a filosofia, eu vim para a filosofia por causa da religião, né? Eu fui de tudo que é religião possível. Eu fui católico, e aí eu fui evangélico de vários tipos, eu fui Hare Krishna, eu fui ocultista, eu fui quase... Eu entrei no treinamento para virar monge de Dakshina Tantra Yoga. Aí, quando eu estava nesse treinamento, eu li um yogi chamado Swami Vivekananda. E ele falava assim, cara, você não tem que acreditar em nada. Vão ter vários livros sagrados aí, esses livros sagrados são as experiências das várias culturas. E você tem que ter a sua própria experiência, investigar por você mesmo e você descobrir a verdade. Aí, quando ele falou isso, eu falei, pô, quer saber? É mesmo, eu estou aí acreditando em 30 milhões de religiões, que eu já passei por todas elas, e todas elas me falam uma coisa, eu acredito nelas. Agora, eu tenho que descobrir, porque eu vou acreditar no que outra pessoa está falando? Eu não, eu vou descobrir. E aí, quando eu vi que tinha filosofia, aí comecei a ler filosofia. E aí, quando eu vi que dava para ganhar dinheiro investigando filosofia, eu falei, nossa, acabou, é isso que eu tenho que fazer da vida. E lá eu vou descobrir se existe Deus, se existe vida depois da morte, se a vida tem sentido e tudo mais. Aí acabou que eu estou uns 13 anos estudando e ainda não descobri nada disso. E o dinheiro está ganhando? Eu estou ganhando, mas não era o que eu queria, né? Eu preferia ser jogador de futebol, né? Em questão de dinheiro, mas tá valendo. Tá dando para viver, de um modo tranquilo por enquanto. Tá certo. Então tá bom. Obrigado, Rodrigo. Gostei muito da conversa. Eu achei que a Eu gente te agradeço pelo convite, falar de querido. vários temas diferentes, né? A sua obra e o que você tem feito, né? Tem buscado se comunicar com esses vários temas. Isso é muito bacana. E, enfim, se quiser dizer alguma última coisa, fica à vontade aí para a gente encerrar. Então, galera, uma coisa que eu sempre digo e que eu gosto de lembrar a todo mundo é que quando a gente está na filosofia, sempre vale a pena lembrar de uma coisa que o Russell lembra pra gente, que é a gente é falível, sabe? Então, assim, por mais que a gente acredite e ache que a gente tem os melhores argumentos para uma determinada coisa, de vez em quando a gente está errado. E faz parte da honestidade intelectual a gente sempre ouvir o que as outras pessoas têm a dizer e refletir se de repente a outra pessoa tem razão e de repente a gente está errado. Né? Então, assim, um último recado que eu queria dar para todo mundo é, pessoal, sempre lembre que a gente é falível, né? E que há muitos argumentos para a gente refletir, para conseguir poder tomar uma posição sobre alguma coisa. E mesmo depois da gente ter refletido sobre tudo isso, a gente ainda pode estar errado. Então, é sempre bom lembrar disso. Muito bom, Rodrigo. Fica essa mensagem aí para o pessoal. Estou inteiramente de acordo com você. E espero que quem tem assistido a gente até aqui tenha gostado.
E não esqueça de comentar aí. Uma coisa. Claro. Queria ainda falar que vão sair mais 2 livros esse ano. Olha só. Um é o livro do GT de Metafísica Analítica da Ampof, que eu estou organizando com o professor Guido Maguire, da UFRJ. E outro é um livro chamado Problemas Filosóficos, uma introdução à filosofia, que eu estou organizando. Esse eu não estou escrevendo nenhum capítulo, a não ser a introdução, mas estou organizando. E aí vai ser um livro enfocado nos problemas filosóficos, mas divididos por sub-áreas da filosofia. Né? Vai ter, por exemplo, metafísica, epistemologia, ética, estética, lógica, filosofia da ciência, filosofia da física, filosofia da biologia, filosofia da economia. Então, assim, o objetivo vai ser apresentar uma introdução para as pessoas de primeiro e segundo período, uma introdução à filosofia, e que também seja uma introdução à filosofia de algumas das ciências, para as pessoas verem essa relação entre filosofia e ciência e ver que dá para produzir muita coisa investigando cada uma das ciências filosoficamente. Então, esperem por esse livro, ele vai sair por aí, e espero que possa servir também a muitos professores de introdução à filosofia e os alunos de filosofia dos países de língua portuguesa. Ótimo, maravilhoso. Os trabalhos seus também nessa área do ensino, da divulgação de livros didáticos, introdutórios, as traduções, muito bom. Vou deixar tudo os links aqui na descrição, né, para facilitar. Depois você me passa aí, Valeu. a gente coloca. Obrigado, Rodrigo. Fique bem aí. Valeu demais. Até você mais. também, Caio. Brigadão por tudo, brigadão pelo convite. Adorei estar aqui com você, com todo mundo. Valeu mesmo. É isso. Pessoal que assistiu também agradeço e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.